Bom dia, povo de Deus, a paz de Deus no vosso coração, a voz semeando a sã doutrina, amém? Com mais uma palavra ao nosso coração, meditação, amém? Hoje é no livro de Provérbios, livro escrito por Salomão, assim a gente vê a sabedoria, né? Salomão recebeu um dom de Deus para ser um homem sábio, né? Então, quando nós lermos Provérbios ditos de Salomão, ali, muitas vezes, um dos erros de interpretação é as pessoas lerem esses textos e dizendo, olha o que Deus está falando aqui, amém? Na verdade, Deus dá os dons e os homens trabalham nesse dom, e ele tem que saber usar esse dom. Então Deus deu o dom para Salomão e Salomão ganhou muita sabedoria. Isso aqui eram alguns ditos de sabedoria de Salomão, amém? Aqui é Salomão falando. Então, irmãos, por que é bom nós vermos contextos, né, da Bíblia, saber da história, quem escreveu, por que escreveu, o que estava sendo dito? Por quê? Porque fica melhor a interpretação correta das Escrituras, amém? Então, aqui no capítulo 22, um dia desse eu estava vendo um cidadão pregando, e ele pegando o episódio de Lucas capítulo 15 ali na parábola do filho pródigo. E no episódio que o filho pródigo está dentro do chiqueiro dos porcos, né? Ele fez uma própria interpretação, que esse é um erro muito grave, dizendo que ali os porcos pregaram para o filho pródigo. Isso aqui é uma interpretação humana. O texto mesmo diz o que aconteceu. A Bíblia diz que o filho pródigo caiu em si. É quando você só vai mudar se você cair em si, você observar o que está acontecendo com você. Aí sim, a mudança. Não é porque alguém falou para você que você vai mudar. Se você não cair em si, você não muda. E lá no texto não diz que os porcos pregaram para ele. Aí, para sustentar isso aí, fora de contexto, de alinhamento bíblico, ele pega a burra de Balaão. Deus usou uma burra para falar com... Ali foi um episódio totalmente diferente. Deus pode fazer. Deus pode sim fazer. E lá diz que Deus fez a burra falar. Mas no contexto em que ele estava lendo e aplicando isso aí, ele não pode fazer essa interpretação que os porcos pregaram para o filho pródigo. Ninguém foi lá, o filho pródigo pensou na situação dele, observou a situação dele e caiu em si. Aí sim ele voltou para casa. Então essa é a interpretação correta. E não inventar em cima do texto, para querer encontrar um pretexto para dizer que Deus só salva alguém se alguém for lá pregar. Tem muita gente que se entregou a Deus, que eu falo entregou a Jesus, eu não falo em ir para templo. Se a pessoa quiser, ela vai, mas se entregar a Deus é totalmente diferente. Eu tenho uma experiência da família do meu cunhado. Nunca ninguém chegou e um dia ele simplesmente amanheceu já com o coração voltado para Deus, até hoje. Aí depois entrou na religião e até hoje ele permanece, com as lutas, com as tribulações, mas ele não precisava. Se ele não quisesse, ele não precisasse. Era só mudar as atitudes dele e viver com Cristo e conhecer Cristo. Amém? Dito isso, eu quero pegar aqui para você ver quando nós estamos com a nossa mente já cauterizada, a gente interpreta do jeito que foi ensinado para a gente. Aqui, a Bíblia diz aqui no capítulo 22 de Provérbios, capítulo 6, diz assim: instrui o menino no caminho que deve andar. Ainda que ele envelheça, não se desviará dele. Bem, se a sua mente tiver cauterizada, a primeira interpretação que você vai fazer é como lhe ensinaram. Que você vai ensinar seu filho e o seu filho nunca mais vai sair da religião. O texto aqui não está falando isso, está falando de um caminho. Ensina o menino no caminho. O caminho não é o caminho. Ensina o menino, instrui o menino, dá exemplo para o menino como pai, dá atitude. O menino vai errar? Vai errar, mas ele não se desvia dos ensinamentos, daquilo que foi colocado no coração dele. Não tem nada a ver com instituição ou não. Mesmo porque o caminho não é uma instituição, o caminho é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. O caminho é Jesus. Indica Jesus para o menino, fala com exemplo próprio que você segue Jesus, você tem que dar exemplo, atitude, né? Como Jesus fez com os apóstolos. Em nenhum minuto Jesus disse que muitos não iam se desviar.
Jesus ensinou Judas, Judas tomou outra atitude. Ele ensinou muita gente abandonou ele, né? Ele era o caminho. Pedro negou ele 3 vezes. Mas ele disse para Pedro que Pedro tinha que se converter. Pedro tinha que se converter. Disse que não ia converter Pedro. 3 anos e meio. Pedro decidiu se converter dali para frente. Decidiu mudar. Convenção é mudança de pensamento. Então, a interpretação correta é tirar as interpretações de homens. Você interpreta pela vida que você leva, né? Ah, por que o filho do pastor, né, não se firma se ele é pastor? Né? Cada um escolhe o caminho. O meu papel é falar de Jesus e dar exemplo de Jesus. Se o meu filho não me vê, eu tenho atitude. Não me vê na minha casa, eu não digo dentro de religião, na minha casa, tendo atitude de Deus, mesmo com meus erros e falhas, tendo atitude de Deus. Se o meu filho bebe, eu não bebo, nem ensinei isso para ele, né? Se minha esposa não quer, mas eu continuo no meu caminho, dando exemplo. Eu não vou mudar essas pessoas, nem tente mudar essas pessoas, mesmo porque não é o papel nosso, é um papel do Espírito Santo, e a pessoa tem que desejar ainda querer. Né? Foi o que aconteceu com Pedro. Jesus em nenhum momento tentou tirar a espada ou mudar Pedro. Então, nesse versículo, lendo todo o texto que Salomão vem dando conselho, e ele ensina o menino. Ensinar é indicar, é mostrar. Se o menino vai seguir é outra coisa, porque aquele menino vai se tornar um homem daí para frente. As decisões são dele, as decisões de tomar são dele. Não tente em lugar nenhum, vai fracassar toda a religião que quiser mudar o ser humano. Porque nem o próprio Jesus fez isso e nem Deus, o Eterno, faz isso. O Eterno sabe de tudo. Se ele quisesse mudar a gente, ele não mudaria. Por que ele não